Fala galera rubro-negra, preparem-se para a maior bomba que acaba de explodir no mundo do futebol. Uma notícia que vai fazer o chão tremer, os corações acelerarem e o universo do esporte parar para contemplar a grandiosidade do que está prestes a acontecer. O Flamengo, o gigante do futebol brasileiro, o orgulho da nação rubro-negra, acaba de fechar um acordo que vai mudar o rumo da história. Um evento que será lembrado por gerações, um marco que separa o antes e o depois no esporte mais amado do planeta. Segurem-se firme nas cadeiras, porque o que eu vou contar agora é simplesmente inacreditável. Saúl Ñíguez, o craque espanhol, o ídolo eterno do Atlético de Madrid, está a caminho do Mengão. Sim, vocês ouviram direito. Não é sonho, não é boato. É a realidade mais avassaladora que poderia cair sobre nós. O meio-campista de 30 anos, que na última temporada esteve emprestado ao Sevilha, está prestes a assinar um contrato de 3 anos com o rubro-negro. E eu vou te contar cada detalhe dessa operação. Histórica, com uma profundidade que você nunca viu antes. Preparem-se para uma viagem pelos bastidores mais secretos, pelas negociações mais tensas e pela história de um jogador que está destinado a revolucionar o futebol brasileiro e colocar o Flamengo no topo do mundo. Vamos começar pelo começo, porque essa história tem mais reviravoltas do que uma montanha-russa em dia de tempestade. O Flamengo estava de olho em Saúl Ñíguez há meses, mas ninguém, absolutamente ninguém, ousava imaginar que isso poderia se tornar realidade. Afinal, estamos falando de um jogador que é uma lenda viva no Atlético de Madrid. Um dos clubes mais poderosos e respeitados da Europa. Uma máquina de títulos e glórias que moldou o futebol moderno. Mas o destino, esse roteirista imprevisível das nossas vidas, tinha outros planos e uma série de eventos contratuais jogou a bola diretamente no colo do Mengão. Saúl estava emprestado ao Sevilha na última temporada e o contrato dele com o Atlético de Madrid estava chegando ao fim. Havia uma cláusula obscura, quase como um segredo guardado em um cofre trancado, que permitia a rescisão unilateral caso o clube espanhol não renovasse o vínculo até uma data específica. E sabem o que aconteceu? O Atlético, em um deslize administrativo que vai entrar para os livros de história como um dos maiores erros do futebol europeu, deixou o prazo passar. Isso mesmo, um vacilo monumental que abriu as portas para o Flamengo entrar em cena como um predador faminto, pronto para agarrar a presa que ninguém mais conseguiu segurar. Mas não se enganem, meus amigos, porque essa conquista não veio sem luta, sem suor, sem uma guerra nos bastidores que faria qualquer filme de espionagem parecer brincadeira de criança. A negociação foi um verdadeiro campo de batalha, com clubes gigantes da Europa tentando roubar Saúl das mãos do Flamengo a todo custo. Barcelona, Manchester United, Bayern de Munique, todos eles entraram na briga, acenando com propostas milionárias, promessas de contratos astronômicos e a chance de continuar brilhando nos holofotes do velho continente. Mas o Flamengo, com uma astúcia que beira o sobrenatural, com uma estratégia digna de um tabuleiro de xadrez comandado por um grande mestre, conseguiu virar o jogo. Houve reuniões secretas em hotéis 5 estrelas, com cortinas fechadas e seguranças na porta, para garantir que nenhum espião colocasse os ouvidos onde não devia. Teve ligações cifradas no meio da noite, com vozes sussurradas trocando informações que poderiam mudar o destino do futebol mundial. E, pasmem, até um encontro clandestino foi marcado em uma mansão nos arredores de Madrid, onde os dirigentes do Flamengo, em um movimento ousado, apresentaram um projeto esportivo tão irresistível que fez Saúl Ñíguez, um espanhol acostumado aos maiores palcos da Europa, sonhar com o calor do Maracanã, com a paixão ensurdecedora da torcida rubro-negra e com a chance de ser o protagonista de uma revolução futebolística no Brasil. E agora, segurem-se, porque os detalhes financeiros dessa transferência são de deixar qualquer um de queixo caído, uma obra de arte da engenhosidade rubro-negra. O valor da transferência? Zero! Isso mesmo, R$0, 0 euros, zero qualquer moeda que você possa imaginar. Saúl vem de graça, um presente dos deuses do futebol, uma bênção que caiu no colo do Flamengo por conta daquele erro contratual do Atlético de Madrid. É como se o Mengão tivesse encontrado um tesouro perdido no meio do oceano, sem precisar de mapa ou bússola. Mas e o salário, vocês perguntam? Preparem-se para mais um choque. Saúl aceitou um salário baixíssimo.
algo que desafia toda a lógica do mercado europeu. Ele vai ganhar apenas 1 milhão de euros por ano, uma ninharia para um jogador do seu calibre, uma prova de que ele não veio ao Brasil por dinheiro, mas por paixão, por ambição, por um projeto que o fez acreditar que o Flamengo é o lugar onde ele pode alcançar a imortalidade no esporte. Mas não pensem que a história para por aí, porque o contrato de Saúl com o Flamengo é um documento tão cheio de possibilidades quanto um livro de profecias. São 3 anos de vínculo, mas com uma série de bônus e cláusulas que podem transformar esse acordo em uma mina de ouro para o jogador e um escudo impenetrável para o clube. Por exemplo, há um bônus de 500 mil euros para cada título que o Flamengo conquistar com Saúl em campo, seja um campeonato nacional ou uma taça internacional que faça o mundo tremer. Tem mais! Cláusulas de metas individuais que parecem desafios dignos de um herói mitológico. Se Saúl marcar 10 gols em uma temporada, ele embolsa mais 200 mil euros. Se distribuir 10 assistências, outros 200 mil euros caem na conta. E se ele for eleito o melhor jogador do campeonato, um prêmio extra de 300 mil euros vem para coroar sua genialidade. Isso significa que se ele brilhar como todos nós sabemos que ele pode, esse salário baixo de 1 milhão por ano pode triplicar, quadriplicar, explodir em uma fortuna que reflete o tamanho do seu talento. E tem mais, muito mais. O contrato inclui uma cláusula de renovação automática por mais 2 anos, caso o Flamengo levante a taça da Libertadores durante esses 3 anos iniciais. Uma aposta ousada no sucesso que Saúl pode trazer. Além disso, o espanhol terá direito a 5% das vendas de camisas com seu nome estampado nas costas, e vocês sabem o que isso significa, nação rubro-negra. Com milhões de torcedores comprando a camisa do novo ídolo, esse percentual pode se transformar em uma montanha de dinheiro, um rio de ouro que vai fluir diretamente para os bolsos de Saúl e reforçar ainda mais o caixa do Mengão. E para proteger esse tesouro, o contrato traz uma cláusula de rescisão que é uma verdadeira muralha. Qualquer clube que queira tirar Saúl do Flamengo antes do fim do acordo terá que desembolsar nada menos que 50 milhões de euros, um valor astronômico que garante que o craque espanhol vai ficar no Rio de Janeiro pelo tempo que o Mengão quiser. Agora vamos mergulhar na história desse fenômeno chamado Saúl Ñíguez, porque entender quem ele é e de onde ele veio é essencial para compreender o tamanho dessa contratação. Saúl Ñíguez Esclapés nasceu em Elche, na Espanha, no dia 21 de novembro de 1994 e desde pequeno já mostrava que estava destinado a ser um gigante do futebol. Filho de um ex-jogador, ele cresceu respirando o esporte, com a bola nos pés e o sonho nos olhos. Sua carreira começou nas categorias de base do Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo, mas foi no rival Atlético de Madrid que ele encontrou seu verdadeiro lar e construiu sua lenda. Aos 17 anos, Saúl já estreava no time principal dos colchoneros e a partir daí sua ascensão foi meteórica, como um cometa cruzando o céu e iluminando tudo ao seu redor. Com o Atlético, ele conquistou tudo o que um jogador pode sonhar. 2 Ligas Europa, uma Copa do Rei, um campeonato espanhol e uma Supercopa da Espanha, além de ter sido peça-chave nas campanhas que levaram o clube a 2 finais da Liga dos Campeões, o torneio mais prestigioso do planeta. Mas os títulos são apenas a ponta do iceberg na carreira de Saúl. Ele é conhecido por momentos de pura magia em campo, como aquele gol antológico de bicicleta contra o Bayern de Munique em 2016, uma obra-prima que até hoje é reverenciada como um dos mais belos da história da Champions League. Na seleção espanhola, ele também deixou sua marca, sendo convocado para a Eurocopa e a Copa do Mundo, onde enfrentou os melhores do mundo e nunca se intimidou. Seu currículo é um desfile de glórias, uma coleção de troféus e feitos que o colocam no mesmo patamar de alguns dos maiores nomes do futebol mundial. E como ele joga? Preparem-se para conhecer um jogador que é uma verdadeira sinfonia em campo. Um maestro que comanda o jogo com a precisão de um relógio suíço e a força de um touro indomável. Saúl é o que os especialistas chamam de box-to-box, um meio-campista completo que faz de tudo e faz bem. Ele pode atuar como volante, quebrando jogadas com tecos firmes e desarmes cirúrgicos.
Pode jogar como meia central, distribuindo passes que cortam defesas como faca quente na manteiga. Pode até avançar como meia ofensivo, aparecendo na área para finalizar com a frieza de um matador. Sua visão de jogo é privilegiada, sua capacidade de leitura das jogadas beira o sobrenatural e seu chute de média e longa distância é uma arma letal que já fez muitos goleiros se curvarem em derrota. Tecnicamente, Saul é um artista. Seu controle de bola é impecável, seus passes são milimétricos e ele tem uma calma sob pressão que o torna um pesadelo para os adversários. Fisicamente, ele é um monstro, forte como um tanque, resistente como uma rocha, com uma estamina que o faz correr os 90 minutos sem nunca desacelerar. Mentalmente, ele é um líder nato, um guerreiro que nunca desiste, que inspira seus companheiros a irem além dos seus limites. Comparado a lendas como Xavi Hernandes, Andrés Iniesta e até o mítico Zinedine Zidane, Saul tem um toque de bola refinado e uma inteligência tática que o coloca entre os melhores da sua geração. Seus pontos fracos? Alguns dizem que ele pode ser um pouco lento em certas situações, mas isso é mais do que compensado por seu posicionamento perfeito e sua capacidade de antecipação. Outros apontam que ele não tem o mesmo nível de dribles de um meia criativo, mas sua eficiência e consistência são tão avassaladoras que isso se torna irrelevante. E por que o Flamengo foi atrás dele? A resposta é simples, mas poderosa. Para dominar tudo e todos, para transformar o Mengão em uma força imparável no futebol sul-americano e recolocá-lo no topo do mundo, onde ele merece estar. Saul foi contratado para ser o coração do meio-campo, o cérebro que vai ditar o ritmo das partidas, o líder que vai carregar o time nos momentos mais difíceis. Ele se encaixa como uma luva no esquema tático do rubro-negro, podendo jogar mais recuado, ao lado dos volantes, protegendo a defesa e iniciando as jogadas com passes precisos ou mais avançado, como um armador que cria chances de gol e finaliza com perigo. Sua versatilidade é um trunfo, sua experiência em grandes jogos é um diferencial e sua fome de vitórias é o combustível que vai incendiar o elenco inteiro. Imaginem a cena, galera. Saul recebendo a bola na intermediária, erguendo a cabeça com aquela calma de quem sabe exatamente o que fazer. Driblando dois marcadores com uma facilidade que parece desafiar as leis da física e lançando um passe perfeito para o atacante, que só precisa empurrar para as redes. Ou então, ele mesmo avançando, ajeitando a bola com um toque sutil e soltando um foguete de fora da área que explode no ângulo, deixando o goleiro sem reação e o Maracanã em erupção. Esse é o tipo de jogador que muda o destino de uma partida com uma única jogada, que transforma um campeonato inteiro com sua genialidade, que escreve seu nome na história com tinta permanente. E o impacto disso no Flamengo? É impossível medir, mas podemos sentir. O Mengão já é um colosso, um titã do futebol mundial, mas com Saul Ñíguez ele se torna um monstro invencível, uma máquina de guerra que vai esmagar qualquer adversário que ousar cruzar seu caminho. Os rivais vão tremer só de pensar em enfrentar o rubro-negro com esse craque em campo. Os estádios adversários vão se calar diante da sua presença imponente. E a torcida, essa nação apaixonada, que já é a maior força do futebol brasileiro, vai explodir em êxtase com cada toque de bola, cada gol, cada vitória que Saul trouxer. O futebol brasileiro, que já foi casa de Pelé, Zico, Romário e tantos outros deuses da bola, agora recebe mais uma estrela de brilho internacional. Um jogador que vai reacender a chama da nossa glória e mostrar ao mundo que o Brasil ainda é o país do futebol. E para fechar, só me resta dizer uma coisa, algo que ecoará pelos 4 cantos do planeta e ficará gravado na mente de todos vocês. Isso muda tudo! O futebol não será mais o mesmo depois dessa contratação. Saul Ñíguez no Flamengo é a prova viva de que o Mengão não tem limites, de que o sonho é apenas o ponto de partida para uma realidade ainda mais grandiosa, mais épica, mais avassaladora. Preparem-se, nação rubro-negra, porque a era de ouro do futebol brasileiro está apenas começando, e o Flamengo, com Saul, vai liderar essa revolução com a força de um vulcão em erupção. É hora de gritar, de vibrar, de acreditar que o impossível é só uma palavra para quem não tem coragem de sonhar. Vamos juntos porque o futuro é nosso e ele é vermelho e preto como o sangue que corre nas nossas veias. E aí, galera, o que vocês acharam dessa bomba?
Comentem aí embaixo, compartilhem com todo mundo, façam esse vídeo explodir na internet, porque essa é a maior contratação da década, do século, da história, e o mundo inteiro precisa saber disso. Fala, nação rubro-negra, o Mengão tá vindo com tudo e ninguém vai nos segurar.